6h27, Pedro Ramiro já está aqui para atualizar o noticiário esportivo. Pedro, vamos começar falando da final do Mundial, Manchester City e Fluminense. Já está causando polêmica. Que história é essa do jornal? Foi o Jornal Espanhol que publicou que o Fluminense é um time de veteranos? É isso? Bom dia. Exatamente. Na verdade, um jornal inglês, né? Bom dia para você, isso. Silvânia. Bom dia para quem nos acompanha. The Telegraph diz que é um time de aposentados. Citou, é bem verdade, alguns jogadores como o próprio Daniel Alves, não, aliás, o próprio Felipe Melo. Daqui a pouco a gente vai falar do Daniel Alves. Mas o Felipe Melo tem mais de 40 anos. E jogou pra caramba. E jogou, né? demais. Jogou demais. Foi um dos principais personagens dessa equipe do Fluminense. Aí deu aquela provocada. Inclusive, ontem eu estava ouvindo a entrevista do Fernando Diniz e aí ele até brinca. Só faltava eu chamar jogador que nem o Zico para vir jogar aqui, porque teve uma pergunta de um repórter, ele diz o seguinte: você não acha que precisa de jogadores mais experientes para essa disputa? Ele fala, mas experiência é o que não falta no meu time. Marcelo. Então, exato, o Marcelo, o Fábio, 43 anos, goleiro. Sim. Aliás, o Fábio tem 43 anos, o Fernando Diniz tem 49. Então, o treinador tem quase a mesma idade do próprio goleiro do time do Fluminense. Agora, você sabe que não é só a idade do Fluminense que tem causado polêmica nesse Mundial, né? Ontem, a esposa do Paulo Henrique Ganso fez uma publicação revoltada. Disse que o Haaland, atacante do Manchester City, não parou para tirar foto com os filhos dos jogadores. Ele até foi questionado, eles estavam num estabelecimento lá em Jeddah, na Arábia Saudita, onde está acontecendo o Mundial de Clubes. O Haaland, é bem verdade, está fora dessa disputa. E aí as crianças chamaram o Haaland para tirar foto, acenaram para ele e ele passou reto. E aí a publicação da esposa, Giovanna Costi, nas redes sociais é o seguinte, abre aspas, foi horrível. As crianças ficaram muito tristes, fecha aspas. Então, o Haaland tem causado uma discórdia. Porque ele já é um ídolo, né? Sim. Pelo que tem feito nessa curta carreira no futebol. Às vezes ele não viu, né? Não sei, vai saber também. Né? Uma confusão ali, tá pensando em outra coisa, meio desligadão. Pode ser, né? Agora, ficam provocando o Fluminense. Ficam provocando, né? E não só o Fluminense, viu? Porque, assim, provocação foi o que não faltou ontem. Ontem o que não faltou foi provocação. Peraí, você vai falar de outro time agora. Não, deixa eu só concluir esse negócio do Fluminense, concluir meu raciocínio. Olha, a história já provou que o time, quando se sente provocado, arrebenta no jogo seguinte e ganha. Isso é combustível, isso mesmo, Ailton. Para jogar ainda mais. O Palmeiras foi duvidado agora, né? Palmeiras várias vezes. Né? Mas todos os times têm essa história em algum episódio. Exatamente, tem um episódio semelhante. Quando se sente provocado e a provocação está muito forte, o Manchester já ganhou. Eu não. Lembra do Flamengo cantando Real Madrid, pode esperar. Isso, então. Aí a Rádio Bandeirantes foi acompanhar a final da Copa Libertadores. Eu fui com a Rádio Bandeirantes junto ao Daniel Chingotti. Eu perguntei depois lá na entrevista, eu falei, para os jogadores do Fluminense, vocês não vão cantar Manchester City, pode esperar que a sua hora vai chegar, né? Porque isso pegou muito mal quando o Flamengo foi disputar o Mundial, né? Embora, né? Aí era a gente sabia que na oportunidade o Real era mesmo o favorito, né? E o Flamengo provocando. Mas agora estão falando que o Fluminense já é o derrotado. Já estão considerando isso como certo, né? Calma, não é assim. Aliás, toda provocação tem que tomar cuidado. Ontem, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o futuro diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, conhecido como Rubão, fez uma provocação a Flamengo e Palmeiras. Vamos acompanhar. Nós sentamos com o Mano, o presidente e o Mano, analisamos o que ele queria e estamos no mercado trabalhando dessa forma. O Corinthians será um time competitivo, acabou a farra de Palmeiras, Flamengo, nós vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza do que eu estou te falando, nós vamos brigar com eles de igual para igual. É difícil, é muito difícil você remontar um time. É porque está entrando bastante dinheiro, né? E aí dá pra falar. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque estão falando aí, patrocínio, novos patrocínios, isso sim. Vão trazer novos jogadores, a equipe mudando, dá um novo gás mesmo. Ele também não vai falar que não vamos lutar por nada. Exatamente. Né? Ele tem que falar, não, vamos lutar. Nosso Ailton Dias até pontuou, tá certo, tem que ir atrás. E de fato, claro, tem que ir atrás. Acho que o Rubão até de uma certa forma, claro, problema, isso aí pode virar meme depois na internet, né? Que a torcida vai ficar de olho, mas tem que pensar grande. É difícil chegar a um patamar de Flamengo e Palmeiras? Muito difícil.
mas acho que o Rubão tem que pensar grande, né, Silvânia? O que mais você tem? Trazer informação também com relação ao Daniel Alves, que inclusive é um assunto importantíssimo que a gente tem que tratar aqui na Rádio Bandeirantes, que inclusive já está marcado o período em que devem acontecer esses julgamentos com relação ao ex-jogador de futebol que é acusado de agressão sexual contra uma mulher dentro de uma boate em Barcelona. Esse julgamento está marcado para acontecer entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024. Essa é uma informação do jornal espanhol El País. E, inclusive, como eu trouxe, ele é acusado de agredir sexualmente uma mulher em dezembro de 2022. Desde janeiro deste ano, ele está preso lá em Barcelona, na Espanha. Inclusive, foi ouvido pela segunda vez e se contradisse. Aliás, ele está preso em uma situação preventiva, na prisão preventiva, sob alegação de risco de fuga. Ele não tem direito à fiança e vai seguir no presídio, nos arredores de Barcelona, enquanto aguarda o julgamento. Ele já mudou a sua versão pelo menos 3 vezes, em todas negou as acusações envolvendo esse caso de agressão sexual contra uma mulher. É isso. Pedro, até daqui a pouquinho no Primeira Hora. Até mais. Obrigada. 6h33. Bandeirantes. Prêmio Band